Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, para essa semana, inclusive e especificamente na data de hoje, que é o dia 25 de dezembro, onde em alguns países comemora-se o nascimento de Jesus, que simbolicamente não sabemos a data certa, se foi essa data mesmo que Jesus nasceu, mas simbolicamente, mundialmente, em alguns países, comemora-se hoje como o nascimento de Jesus, que é o Natal. Então eu gostaria de deixar um versículo baseadamente referente a esta situação, que está no livro de Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Meus irmãos, meus amigos que têm acompanhado algumas pregações da Palavra de Deus, esse versículo aqui, quando Isaías profetizou a respeito do nascimento de Jesus. Antes de Jesus nascer, Isaías já estava profetizando uma das qualidades que Jesus tinha. É bem verdade que aqui eu citei 5, ou seja, Isaías citou 5 qualidades, mas Jesus tem inúmeras qualidades. Mas quisera Isaías, o profeta, destacar apenas 5. E o que me chama a atenção é que o nascimento de Jesus já estava previsto muito antes de Deus revelar essa profecia. Isaías já estava previsto na criação do mundo. A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, e após ter criado o mundo, tudo que nele havia, e criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que o homem e a mulher pecaram, e por eles ter pecado, a Bíblia diz que Deus deu uma sentença para Adão, uma sentença para Eva, e uma sentença para a serpente que foi introduzida através de Satanás, para fazer com que Eva e Adão pecassem. E a Bíblia disse que a sentença que Deus deu para a serpente, que é o grande Satanás, o grande não, né, que é o Satanás, a Bíblia diz que a sentença que Deus deu para ele foi que da semente da mulher, né, que pela qual entrou o pecado, da semente da mulher nasceria um que esmagaria e pisaria a cabeça da serpente, que é Satanás. E agora, depois de muito tempo, aí vem Isaías profetizando como seria esse Jesus. Ele falou, porque um filho se nos nasceu, e aí ele deu várias qualidades. O que me chama a atenção é que, aproveitando a deixa de Isaías, que ele deu essas qualidades para Jesus, essas 5 qualidades, que é maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, gostaria de deixar aqui também umas referências de cada uma dessas qualidades que Isaías descreveu de Jesus. A primeira que Isaías descreveu dele, que ele seria maravilhoso. Ou seja, ele disse que quando Jesus viesse nascer, ele ia mostrar maravilhas. E é bem verdade que quando Jesus nasceu, ele operou grandes maravilhas. Se eu fosse citar as maravilhas que Jesus fez no seu ministério aqui na terra, eu ficaria anos e anos e não conseguiria contar todas, porque são muitas. Mas eu gostaria também, assim como Isaías citou 5 qualidades, eu gostaria também, dentro de cada qualidade dessas que Isaías citou, gostaria de também deixar uma reflexão de algumas coisas equivalentes que se refere a cada qualidade que Isaías descreveu. Maravilhoso. Por que maravilhoso? Vocês lembram da história de quando Jesus foi convidado para bodas de Caná da Galileia, quando aqueles noivos chamou ele para estar presente no casamento? A maravilha que Jesus fez. Na hora do vamos ver, na hora que a festa estava, como diz, estava rolando a festa, que estava todo mundo alegre, contente ali, se confraternizando com aquele noivo, a Bíblia diz que acabou o vinho. Ora, meus irmãos, imagine em um casamento faltar a coisa principal do casamento, uma bebida. E aí a Bíblia disse que Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Que maravilha! Essa maravilha não tem preço. Jesus animou a festa novamente. Jesus animou a festa e a festa continuou rolando. Então Jesus operou uma grande maravilha. Por isso que Isaías falou que ele seria maravilhoso.
E me chama a atenção ainda, uma certa vez, Jesus andando pelas ruas de Jerusalém. Porque Jesus, ele tem destino. Jesus, por onde ele anda com destino a certas pessoas. Talvez nesta manhã Deus está direcionando essa palavra para você, que você está precisando de algum destino, e Deus está te dando destino nesta manhã. A Bíblia diz que quando Jesus estava andando pelas ruas de Jerusalém, veio um leproso, e o leproso, ao aproximar-se de Jesus, ele falou: mestre, se tu podes, ou se tu queres, pode me limpar? E Jesus respondeu com duas palavras. Ele falou: se tu podes, pode me limpar dessa lepra? Jesus falou assim: eu quero. Jesus falou assim: eu quero te limpar. E quando Jesus falou: eu quero te limpar, Jesus já deu a outra resposta: ser limpo. E na mesma hora, aquele leproso foi limpo. Ora, meus irmãos, naquele tempo uma pessoa leprosa, ele vivia separado da humanidade. Ele não ficava entre os outros, ele ficava no lugar separado, solitário. Mas ele, sabendo quem era Jesus, ele foi até Jesus e pediu para Jesus dar a ele a cura. E Jesus deu a cura e ele foi liberto e saiu glorificando a Deus. Se nós formos contar as maravilhas que Jesus fez, foi muito. Por isso que Isaías descreveu como maravilhoso, conselheiro. Essa parte de conselheiro, meus irmãos, o mundo aí fora já disse: se conselho fosse bom, não se dava e se vendia. Eu quero só citar de um dos discípulos de Jesus, a qual Jesus foi conselheiro para com ele. E você que conhece a Bíblia vai concordar comigo. Que a Bíblia diz que Jesus, por inúmeras vezes, aconselhou Pedro. Quantas vezes Pedro falhou ao lado de Jesus, e Jesus sempre aconselhando ele. A Bíblia diz que nos últimos dias de Jesus, Jesus falou assim: ó Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E a Bíblia diz que Pedro negou. E quando Pedro estava lá na cruz, que Jesus estava sendo para ser crucificado, a Bíblia diz que o galo cantou 3 vezes e ele lembrou das palavras de Jesus. Em outras palavras, ele lembrou do conselho que Jesus deu para ele, sobre ele negar o mestre. E a Bíblia diz que mesmo depois de Pedro ter negado ao mestre, depois de Jesus ter morrido e ainda ao 3º dia já tinha sido ressuscitado e não tinha se apresentado a Pedro, a Bíblia diz que Pedro voltou a fazer as coisas que fazia antigamente, antes de ter um encontro com o mestre. Mas a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro de Pedro e o aconselhou mais uma vez. E foi a última vez que Jesus aconselhou Pedro, dizendo: Pedro, você me amas? E Pedro falou: sim, Senhor, eu te amo. E a Bíblia diz que Jesus forçou 3 vezes para ver se realmente Pedro o amava. Chegou na última vez que Pedro já não aguentava mais e falou assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali foi o conselho que Jesus fez, aconselhou Pedro. Então, o Senhor, ele era conhecido como conselheiro porque ele aconselhou a Pedro, até Pedro se tornar o que se tornou. Vocês conhecem a história de Pedro? De uma pregação ele converteu mais de 5.000 almas ao Senhor. E eu creio também que Deus tem te aconselhado muitas vezes. Quantas vezes for necessário, o Senhor ele vai te aconselhar, porque ele veio como conselheiro. A terceira é que o Isaías descreveu sobre uma das qualidades de Jesus, foi que ele seria um Deus forte. Meus irmãos, aí você pergunta: onde é que você vai encontrar algo que representou que Jesus seria um Deus forte? A Bíblia diz que uma certa vez Jesus estava com seus discípulos no jardim e chegou ali os soldados romanos. E quando os soldados romanos chegaram para o prender, eles não sabiam quem era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aqueles soldados e disse: a quem vocês estão procurando, ou a quem vocês buscais? E a Bíblia disse que os soldados romanos falaram: a Jesus o Nazareno. E na mesma hora, Jesus só falou uma palavra que Jesus falou: eis-me aqui. Quando Jesus falou eis-me aqui, a Bíblia diz que todos os soldados romanos caíram por terra. Caíram porque não aguentaram o poder que estava nas palavras de Jesus. As palavras de Jesus têm poder, meu querido. Ele é maravilhoso, conselheiro e Deus forte. Você não sabe, muitas das vezes você não sabe o poder que tem esse Deus que você serve.
esse Deus que é Jesus também, o poder que Ele tem para realizar grandes coisas na sua vida. É necessário você crer que Ele tem poder. O quarto, a Bíblia disse que Isaías descreveu o quarto como o Pai da eternidade. Aí você pergunta, como assim? Como o Pai da eternidade? Pai da eternidade porque Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, Ele é sobre tudo, ou seja, Ele é sobre a morte. A morte não teve domínio sobre Ele. A Bíblia diz que Ele morreu como um ser humano comum morre, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo até hoje. Então por que Ele é Pai da eternidade? Porque Ele venceu a morte. Para Marta, Ele chegou a Marta, Marta, aquele que crê em mim, Marta. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em Jesus jamais morrerá. Se você morre nessa vida, mas após o arrebatamento da igreja, onde muitos não conhecem, e os que conhecem, já ouviu falar, não acreditam que haverá uma segunda vida após essa vida. Que morrerá, mas terá uma segunda vida, a qual essa segunda vida será eternamente. Uns vai morrer e vai ressuscitar e vai estar com Jesus. E outros, infelizmente, é cruel falar essa palavra, mas outros não vai estar com Jesus. E se não vai estar com Jesus e com Deus no céu, vocês já sabem onde é que vai estar. Então por que ele é o Pai da eternidade? Porque aquele que crê nele e segue os seus caminhos, nunca vai morrer, vai ser eterno igualmente ele. E a última qualidade que Isaías descreveu sobre Jesus, que é príncipe da paz. Por que príncipe da paz? Porque príncipe da paz, porque toda a paz passa sobre ele. No passado, quem teve encontro com Jesus encontrou uma paz instantânea. Quem encontra-se com Jesus, a paz é de imediato. Toda tristeza, toda angústia, toda aflição, toda ansiedade, toda depressão, tudo que é de mal, que não traz paz, mas traz intranquilidade, traz inquietação. Quando Jesus chega, Ele é o príncipe da paz. O ambiente se transforma, a pessoa se transforma, tudo aquilo que transtorna aquela pessoa passa a ter uma nova vida, porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. E não tem como quem ter um encontro com Ele e ainda viver inquieto, ainda viver em depressão, ainda viver ansioso, angustiado. Não tem como. Então, meu querido, se você quer ter paz na sua vida, tenha um encontro com Jesus. Aí você vai me perguntar, quem teve um encontro com Jesus e teve paz? Você já ouviu falar da história da viúva que tinha perdido seu marido? E aí vivia só ela e o seu filho. E aí a Bíblia disse que o seu filho, que era a companhia dela, morreu. E a Bíblia diz que quando morreu, e aí eles vieram para sepultar. É a viúva de Naim, quando eles vieram para sepultar o filho, todo mundo que estava ali estava chorando. A Bíblia não diz, mas eu creio que o pessoal estava chorando por sentimento, por aquela viúva. Agora não tinha mais ninguém por ela, não tinha ninguém para ajudar ela. Ia enterrar o seu único filho. E a Bíblia diz, quem é que vem de encontro com essa viúva que estava no estágio final, sem não ter mais esperança nenhuma? Quem é que vem e tem um encontro com ela? Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, lembra que eu falei aqui que as palavras dele têm poder porque ele é um Deus forte? Lembra que eu falei também aqui o versículo anterior, que ele era o Pai da eternidade? Aí quem vem a morte, e quem é que vem de encontro à morte? Quem é o Pai da eternidade e o príncipe da paz. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, ele encontrou aquela mulher. Jesus viu e sabia a aflição que ela estava passando. E duas coisas importantes: por ele ser o Pai da eternidade, ele tinha domínio sobre a morte daquele moço, filho daquela viúva. E por ele ser o príncipe da paz, ele também poderia trazer paz para aquela viúva. E a Bíblia diz que Jesus, o que ele fez? Ele olhou para a mulher e uma única palavra, ele falou: mulher, não chores. Quando Jesus falou não chores, a Bíblia não diz, mas eu creio que o choro foi instantaneamente, parou de chorar. E instantaneamente a paz começou a reinar dentro do coração daquela viúva, antes ainda de Jesus fazer o milagre da ressurreição. Então Jesus, ele é o príncipe da paz, meu querido.
Você está no estágio final da sua vida, talvez, ou você está num beco sem saída, sem saber o que fazer. Você está pensando que para você não tem mais jeito, que não dá para fazer mais nada. Mas se você tiver um encontro com Jesus, Ele é o príncipe da paz. Esse beco sem saída, Ele vai abrir uma porta enorme, você vai passar por ela e a paz vai reinar dentro do seu coração. Ainda queria falar mais ainda, já terminando, é sobre a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, para quem não conhece a Bíblia, era uma mulher que havia 12 anos, que era contínuo o seu fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens, gastou com os médicos e nada pudera curar ela daquele fluxo, daquela enfermidade que ela sentia. Mas a Bíblia diz que quando ela teve um encontro com Jesus, aquele fluxo de sangue que ela há 12 anos não conseguia curar e controlar, na hora, instantaneamente parou. E aí ela teve uma paz. Porque quem tem uma enfermidade que tormenta dia a dia, horas, o tempo todo, essa pessoa não tem paz, meu querido. Você não tem ideia de que é uma pessoa levantar com dor, passar o dia todo com dor, vai dormir com dor e saber ainda o pior. Pode até haver uma depressão, saber que não tem cura. Mas aquela mulher, ao ter um encontro com Jesus, por ele ser o príncipe da paz, ela recebeu a cura instantaneamente e a paz reinou em seu coração. Meu querido, Deus abençoe neste dia de Natal tão maravilhoso que todo mundo estão vulneráveis, né? Estão vulneráveis. Eu queria deixar essa passagem para você, que Jesus nasceu e ele veio com muitas qualidades, mas das qualidades que Isaías descreveu, eu creio que nenhuma dessas qualidades, como maravilhoso, ele vai fazer maravilha na sua vida. Como conselheiro, ele está te aconselhando neste dia que você está ouvindo essa palavra. E como Deus forte, ele tem algo para realizar, mesmo que as coisas não tenham mais jeito. Mas ele é o Deus forte, e a palavra dele tem poder. E ele é o Pai da eternidade. Ainda que as coisas venham, dá para morrer, mas Deus pode te curar e você pode viver. E como príncipe da paz, se você não tem paz na sua vida, se você tiver um encontro com o Senhor, você vai ter a paz no interior da sua vida. Deus abençoe. Tenha um restante de Natal maravilhoso e uma semana abençoada. Se você puder, compartilhe essa palavra com mais alguém. Se inscreva no meu canal. Alguém pode estar precisando de uma palavra dessa. Não seja orgulhoso. Compartilhe ela. Ao você ouvir, em seguida manda para 2, 3, 4 pessoas que você conhece, talvez ela possa estar. Mas tem pessoas que não é crente, não importa, a palavra não é só para os crentes. Essa palavra que eu tenho pregado é para todo mundo. Manda para todo mundo e ela vai surtir efeito e você vai ser um canal de bênção para outras pessoas. Deus abençoe. O meu canal é @Jeremias1967. Deus abençoe no nome do Senhor.